A todas, a todos, com muita alegria que nós abrimos esse evento, que é parte da inauguração da exposição Português de Moçambique no Caleidoscópio, uma exposição que foi criada e realizada pela professora Perpétua Gonçalves e pela professora Inês Machungo, da Universidade Eduardo Mondlane, de Moçambique, né? E ela está sendo reinstalada aqui em São Paulo, num trabalho de reconfiguração dessa exposição, feito pelo designer Vincent Caudry, que estava aqui agora há pouco. Eu acho que ele volta oportunamente, né? A exposição O Português de Moçambique no Caleidoscópio é fruto de pesquisas e de estudos desenvolvidos junto à Cátedra de Português, Língua Segunda e Estrangeira da Universidade Eduardo Mondlane de Moçambique, e se realiza sob a coordenação das professoras Perpétua Gonçalves e Inês Machungo, grandes estudiosas do português moçambicano e grandes linguistas. A exposição resulta de um desejo delas de tornar acessível ao público em geral parte do conhecimento que elas têm construído com colegas, alunos, alunas da Universidade Eduardo Mondlane há muitos anos. Atenta a peculiaridades do português de Moçambique, a instalação contribui para que o público brasileiro perceba que há muita diversidade sob rótulos como língua portuguesa ou português. Como sabemos, as sociedades moçambicana e brasileira emergiram em contextos de colonização e de escravização, que deixaram marcas profundas em suas estruturas sociais. A exposição nos mostra como a língua do colonizador entra em um contexto multilingüe em Moçambique, como ela se relaciona com as línguas nacionais moçambicanas, como ela se transforma e transforma essas outras línguas, passando a integrar um quadro linguístico e cultural bastante complexo. A exposição nos traz aspectos desse rico quadro linguístico e cultural moçambicano, com leveza e sensibilidade, em cartoons, placas, grafites, anúncios, registros orais e vídeos. Cada vez mais temos nos dado conta de que é preciso conhecer mais a respeito da África para conhecer mais a respeito do Brasil. A exposição, assim, é uma oportunidade de ampliarmos os espaços de circulação de conhecimentos, de trocas entre a universidade e a sociedade, e também de trocas entre pesquisadores de instituições de lá e de cá. Pensando nisso, ao lado da exposição, propusemos esse encontro entre pessoas que, a partir de diferentes lugares e experiências, têm nos mostrado a relevância das relações Brasil-África, África-Brasil. Sim? E nós vamos começar, nesse contexto, agradecendo muitíssimo a escritora, professora, poeta Conceição Evaristo, que hoje pela manhã preparou a nossa conferência de abertura. Não? Essa conferência está gravada e nós vamos começar assistindo a esse vídeo que foi preparado pela manhã. Obrigada a todo mundo pela presença e vamos começar? Boa tarde para os que vão nos ver hoje à tarde. É uma honra para mim estar aqui com a escritora Conceição Evaristo,
titular da Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência do Instituto de Estudos Avançados da USP, em parceria com o Itaú Cultural, que com sua fala dará início ao ciclo de palestras que marcam a abertura da exposição O Português de Moçambique no Caleidoscópio, instalada no Centro Universitário Maria Antônia. Apresentar a Conceição é tarefa difícil, né? Pois trata-se de uma rica trajetória multifacetada. Pesquisadora com mestrado em literatura brasileira e doutorado em literatura comparada, educadora e professora em diferentes níveis de ensino, desde a alfabetização até a formação universitária, em nível de graduação e pós-graduação. Escritora, romancista, poeta, premiada com forte impacto sobre a literatura brasileira. Linguista com importante reflexão sobre o que ela chama de gramática do cotidiano, com aproximações e afastamentos da gramática oficial, buscando entender o caminho que as classes populares percorrem para se apropriar da linguagem acadêmica. O ponto de convergência dessa trajetória multifacetada, né, pode ser encontrado no conceito que ela cunhou, escrevivência, ao qual ouso aqui dar uma interpretação talvez equivocada. Uma escrita que busca captar, por meio da oralidade, que construiu a história africana, as diversas vozes que reproduziram, recriaram e passaram adiante a experiência coletiva e vivenciada de mulheres negras. Antes de passar a palavra à Conceição, eu quero agradecê-la por ter aceitado o nosso convite. Acho que não haveria melhor maneira de adentrar esse universo multilingüe de Moçambique que não com a presença da Conceição. Agradeço a ela também, a Ludmila Liz, ao professor Martin Grossman, coordenador acadêmico da cátedra, a Liliana Souza e Silva, coordenadora executiva da cátedra, pelo esforço que tornou possível a participação de Conceição em nosso evento. Agradeço também ao IEA e a todo o conjunto de seus funcionários que tornaram possível esta gravação. Muito obrigada. Conceição, passo a palavra e mais uma vez agradeço. Boa tarde a todas. Eu quero agradecer a oportunidade de participar desse evento, lamentando não estar na parte da tarde. Agradeço a professora Esmeralda, que tem trabalhado conosco, né, desde a primeira seleção de mestrandos para nossa equipe lá no IEA. E o meu título da palestra, ele pensa, né, a origem desse título é pensar a apropriação da língua portuguesa no momento histórico da escravização de africanos no Brasil, mas pensando muito também na apropriação da língua portuguesa pelas classes populares. Então, eu vou entremear um texto escrito com um texto falado. Comer a língua do mando para fazê-la nossa. Sabendo que o domínio da língua portuguesa no Brasil e nos países africanos colonizados por Portugal, diferenças profundas marcam o histórico da presença da língua, do domínio linguístico em terras brasileiras sobre os povos originários e ainda mais sobre os povos africanos escravizados no Brasil. Entretanto, apesar das diferenças ocorridas nos modos de colonização, o território africano e no território brasileiro, uma afirmação é correta. O primeiro embate entre o colonizador e o colonizado
é o embate linguístico, já dizia Eni Orlandi. Nesse sentido, trago uma história cuja gênese se localiza nos tempos da escravização dos africanos, quando se formava a pátria brasileira. Quero ressaltar que aprendi com a escritora Cidinha da Silva, em um seminário de literatura há anos, pensar a apropriação da língua portuguesa pelos africanos e seus descendentes em terras brasileiras, usando como mote a narrativa da lenda do Boi-Bumbá. A narrativa mostra o tipo de relação de poder entre escravizados e senhores da época, assim como mostra também as facetas religiosas da época, que já afirmavam o contágio entre a fé cristã e aquelas marcadas por uma visão indígena e africana que se perfaziam no Brasil colônia. Assim, é esta narrativa, entre outras, sobre o Boi-Bumbá, folguedo praticado em festas populares, notadamente no Norte e no Nordeste brasileiro. Reza a lenda que em uma grande fazenda de criação de gados, um casal escravizados, Catirina e Francisco, também conhecidos como Mãe Catirina e Pai Francisco em algumas regiões, passam por uma situação inusitada. Catarina está grávida e certo dia conta ao marido que está morrendo de desejo de comer a língua de boi. O marido, sabendo que o desejo da mulher grávida é uma ordem, busca uma solução. Francisco fica angustiado. Com tantos bois por perto, nenhum pertencia a eles, todos do patrão. Catirina, então, admirando a lua pela janela, avistou um boi bonito, gordo e vistoso, e pensou no tanto que desejava comer a língua do boi. Seu olhar comprido comoveu o marido, que pegou o boi, o matou e cozinhou sua língua, saciando o desejo da esposa. O resto do boi, Francisco repartiu com os vizinhos, sobrando apenas o par de chifres e o rabo, que ninguém quis. Os dias passaram e numa tarde o senhor chegou e começou a andar pela propriedade para conferir o rebanho. Foi então que ele sentiu a falta de seu boi grande, que havia mandado trazer do Egito, e perguntou a um dos seus empregados onde ele estava. Um escravo disse que o boi havia sumido. Um outro que passava por ali, revoltado por não ter ganhado nenhuma peça de carne, deu com a língua nos dentes e contou que Francisco havia matado seu gado. Inconsolado, o senhor caiu no choro. Francisco e Catirina, com medo da reação do patrão, fugiram para uma outra cidade. O amo não queria nem saber, só queria o seu boi vivo de volta. Chamou rezadeiras,
pagaram penitências, curandeiros também foram anunciados para tentar ressuscitar o boi. Mas o rabo, os chifres e os esqueletos permaneciam no mesmo lugar. A história do senhor que chorava por seu boi assassinado se alastrou pela região, chegando até a cidade para onde fugiram Catirina e Francisco. O casal então confessou que estava morrendo de arrependimento pelo crime cometido. O filho do casal, aquele filhinho que a mãe estava grávida e ficou com desejo de comer a língua do boi do senhor. O filho do casal, já grandinho, ouviu a história e pediu aos pais que o levassem até a fazenda. Chegaram então os três na propriedade. Mesmo com medo de receber algum tipo de castigo, o casal acompanhou o filho, que pegou o rabo do boi, espiou lá dentro e deu 3 sopros muito fortes. O boi então viveu e saiu se chifrando para quem tivesse pela frente. O senhor não se aguentava de tanta alegria. Abraçou todos e até perdoou Catirina e Francisco. Essa é uma das versões da lenda que ganha contornos diferentes em cada região do país e que nos ajuda a pensar a aquisição da língua como desejo, como direito das classes subalternizadas que se apropriam da língua do colonizador, que mesmo sendo originalmente uma imposição, a língua imposta pode ser desfigurada, arrumada, novamente segundo a expressão ou segundo o modo daqueles que cozinham a língua do colonizador, segundo um tempero próprio de suas línguas maternas. O que permitiu a Lélia Gonzalez, observando a língua portuguesa falada em Angola e reconhecendo o acento africano, em uma analogia com o português falado no Brasil, pôde dizer que o português falado aqui é o português. E ela aponta, por exemplo, algumas pronúncias do português falado no Brasil, principalmente pelas classes populares. Ela vai dizer que em determinadas línguas do grupo Bantus que chegaram ao Brasil, não tinha o fonema L e R. E os africanos que vão para o Brasil, que aprenderam português, eles assimilam a pronúncia do R com a tendência de colocar também no lugar o L. Por isso, Flamengo, Praca, que é, na verdade, considerado um erro. Um estudo mais profundo mostrariam que as línguas bantas faladas no Brasil e como essas línguas são incorporadas ao português lusitano. E é uma incorporação que não é valorizada, é considerada como erro. E Lélia insiste. No entanto, o brasileiro fala o português. Você se transformou em você. Estar se transformou em tá. Nesse sentido, o ensino da língua portuguesa, da leitura, da escrita para as classes populares,
coloca para os professores uma questão não só didática, mas uma questão mais profunda, que é a de pensar os preconceitos linguísticos que sofrem as classes subalternizadas, ao emitirem palavras, por exemplo, que na redução do ditongo, outro por outro, peixe por peixe. Vocalização das semiconsoantes língua-palatais. Trabalha por trabalha. Perda do R final nos infinitivos do verbo. Anda por andar. Come por comer. E outras variantes de articulações das palavras que são consideradas como erro, pois fogem às normas cultas. Interessante observar também que existem formas sintáticas populares que são faladas mesmo pelas pessoas consideradas cultas. Mas quando se trata da escrita, a norma culta, existe outra construção. Norma culta que nós estamos chamando de norma oculta. Me dá, forma oral, escrita, dá-me. Levantei cedo, levantei-me cedo. Vou no banheiro, vou-me ao banheiro. Vou no banheiro, vou ao banheiro. Se como povo brasileiro herdamos uma língua vinda da colonização e esse idioma se torna a nossa língua pátria e a educação brasileira se fundamenta no ensino dessa língua, todos os professores, principalmente nos dias atuais, reclamam de alunos que não sabem ler, não sabem se expressar, não sabem escrever. Situação que compromete o desenvolvimento desse aluno em várias outras matérias. Inclusive, essa reclamação, ela chega ao curso superior. E como lidar com essas variantes e não considerá-las como erro? Assim como o sotaque de determinados grupos étnicos ou de determinadas regiões socialmente não prestigiadas, o falar desses grupos são mais mal vistos ou reprimidos. Por exemplo, o falar caipira. E eu gostaria de saber em que medida que os becos da memória, e você fala bastante desse livro, eu já ouvi falas suas em outros eventos, você fala muito desse livro como um livro muito querido seu. Em que medida que esse livro ele tem relação com essa história de vida sua que você trouxe aqui nessa palestra, nessa fala? Tão bonita, tão literária. Obrigada. Bom, eu diria que Berço da Memória, que foi um livro escrito em 86, 87, que levou 20 anos para ser publicado, eu diria que ali foi o meu primeiro experimento de fazer o que nós estamos pensando hoje, discutindo como escrevivência. E estamos pensando uma escrevivência, quer dizer, quando começa a se ler aquele livro, pode-se pensar que trate de uma biografia, pode pensar que trate de uma alta ficção, mas traz uma memória coletiva, né? Traz uma vivência coletiva. A quantidade de personagens, de história que permeiam aquele livro. Eu tenho dito que Becos da Memória não é a minha biografia,
Mas eu também não posso negar que Maria Nova é o meu espelho, né? Maria Nova é a narradora, é a que escutava tantas histórias, e o sonho de Maria Nova é um dia se tornar escritora. Então é uma coincidência, que aliás que não é uma coincidência, né? Sem sombra, Maria Nova, ela repete, ela prevê a minha história, né? Eu posso dizer que Maria Nova é parte da menina que eu fui. Mas digo também que nada que está escrito naquele livro é verdade, como nada que está escrito naquele livro é mentira. São ficções da memória. E como ficção, eu acredito que a ficção, no caso daquele texto, se dá naquele espaço lacunar entre a lembrança e o acontecimento. A ficção, ela entra justamente para cumprir aquele vazio. Então tem muito ali de ficção, e eu acho que esse muito de ficção é que dá a tonalidade do literário. Então tem muito de ficção ali nessa confusão, né? nessa miscelânea mesmo do que é verdade, do que é ficcional, do que a narradora esquece, do que o sujeito da escrita, que sou eu no caso, né? O que o sujeito, ou melhor, a sujeita da escrita escreve. E ali é realmente um experimento de escrevivência. Que bom que você tenha lido e tenha gostado. Obrigada. Acho que é o meu favorito. Obrigada. Mais alguma questão? Eu teria mais uma, você. Então pode. Olá, eu sou o Guilherme e você trouxe alguns fatos linguísticos, sobretudo fonológicos, do português, principalmente da prolação do L e do R, né? Quais outros fatos do português lhe são caros no seu processo de escrita? Olha, eu diria não só do português, talvez eu até use menos o português na minha escrita, mas eu gosto de usar muito termos do vocabulário banto, que eu sou marcada pelas culturas bantas, né, por ter vindo de Minas Gerais, construções frasais que se aproximem o mais possível de uma oralidade. Isso eu adoro fazer, quero pesquisar. Essa língua em que, no fundo da dinâmica, no fundo da dinâmica da língua, ela tem uma musicalidade muito grande. Por quê? Porque a minha mãe, a minha família, até hoje, nós falamos muito por verso. Você pergunta uma coisa, a resposta pode sair em termos de quadrilha, em termos de verso. É uma cultura muito cantante, né? Em determinadas línguas africanas, dependendo da maneira como você entoa a palavra, né? A palavra pode adquirir mais significados. Então, eu acho que eu uso mais isso do que essa própria proposta de português marcada pela Lélia Gonzalez, no que diz respeito à fonética, né? Mas no que diz respeito ao sentido, porque eu gosto mais da semântica do que da fonética em si. A semântica, mas é lógico também que tudo vai influenciar. Mas o trabalho com a palavra, o significado da palavra, o neologismo me interessa muito, a
E nesse neologismo eu gosto muito de fundir palavras, porque eu acho que algumas palavras não dão conta. O texto escrito não dá conta. Já o oral não. Então, como eu tenho uma sedução muito grande, até porque a minha primeira experiência com a literatura vem da oralidade, então eu tenho um desespero muito grande de tentar criar esse texto escrito o mais possível da oralidade. Claro que é só uma intenção, né? Porque o escrito já traz, né? Por mais que eu coloque o texto no corpo, mas falta o gesto, falta o olhar, falta tudo, né? Da oralidade. Obrigada, Conceição. Foi, para mim, emocionante ouvir a sua fala. Eu queria pegar um gancho com o que você estava comentando agora, porque eu senti na sua fala inteira uma presença imagética, assim, muito forte, né? Eu consegui ver a sua fala em muitos momentos. Enxergar as pessoas, os espaços, os gestos, a movimentação. A sua fala ela é de uma concretude que nos leva de fato com você, né? Nos encaminha de fato com você. E aí você falou da escrita da sua mãe, que é uma escrita visual, né? Também uma escrita imagética, né? Você está aqui com esse sol na cabeça, né? Eu queria saber de você dessa semântica do concreto. Como é que você opera com isso? Ela vem naturalmente na sua voz, né? Na sua escrita? Ou é algo que você trabalha, que você alimenta? Queria te ouvir a respeito disso. Olha, eu diria que acontecem nessas duas vertentes, né? Tem algo que já está aí, né? Tem algo que já está em latência, justamente pela minha criação, por essa oralidade, pelo falar, né, que se define pelo gesto, né? Eu acho que na oralidade o falar se define pelo gesto, porque às vezes não precisa nem de você emitir a palavra, né? É o gesto, é o olhar. Então eu acho que eu já tenho isso latente. E pelo meu exercício de escuta que eu tive a vida inteira e que eu tenho a vida inteira, porque eu estou aqui e de repente eu vou para Minas e estou outra vez com a minha família, em que, como é uma família também que já comeu a voz do mando e que já transformou essa voz do mando, mas transformou e comeu, isso mesmo, cozinhou a língua segundo as nossas características. Então, eu tenho essa possibilidade latente. E tenho muito também esse exercício da linguagem, porque eu tenho plena consciência que eu estou trabalhando com a literatura, e a literatura é a arte da palavra. Então, esse exercício da linguagem, esse buscar a linguagem, esse saber que a linguagem traz o gesto, né, a incompletude da palavra, ela é maior do que o gesto pode ser completo, né? A palavra não. Então, como eu tenho consciência disso tudo, eu também busco trabalhar toda essa estética. Não é um texto inocente do ponto de vista da produção, entende? Tem, como eu te falo, tem essa latência, tem essa possibilidade inata, tem esse dom que eu acredito fielmente, mas tem também esse exercício maldoso mesmo, né?
essa procura de trabalhar com a linguagem? Bom, eu acho que a gente tem que terminar. Eu quero muitíssimo agradecer. Conceição, eu acho que a sua voz vai repercutir e acho que ela mostra alguma coisa que, inclusive, nessa tua análise, né, da escrita da sua mãe, né, e o que ela tem um significado, mostra muito do que a visão africana sobre a linguagem traz, né, e refletida em outros aspectos que linguisticamente, como ideofones, foi super interessante e importante para a gente, a sua reflexão, para até a gente poder refletir, né, sobre o nosso fazer com a linguagem enquanto linguistas. Eu acho que esse diálogo é fundamental, porque a gente, como dizem outros africanistas, linguistas africanistas africanos, a gente deixa as margens, né? Muitas coisas, a linguística deixa nas margens muitos fenômenos da linguagem que têm que ser tratados pela linguística e que exatamente pelo modo como a linguística se instituiu, ela acabou deixando de fora, né, aspectos muito importantes da linguagem humana. E acho que abrir o nosso evento com essa reflexão é muito importante, porque o que vai estar lá é justamente uma exposição que mostra um país que tem diferentes línguas em contato hoje, são falantes multilingües, e que, como você disse, né, você comeu a língua, a língua foi comida, né, os colonizadores, foi comida e resultou numa outra coisa. Moçambique tem ainda uma situação linguística que deve ter sido a situação que a gente teve há tempos atrás, mas cujos reflexos estão na língua portuguesa, do modo como a gente a fala, mesmo nós todos, né? E isso é muito, muito, muito importante para a nossa reflexão, que nós, e você disse que não é linguista, mas é linguista, porque está pensando sobre esse fenômeno. Eu acho que a gente começar o evento dessa maneira é muito importante, então eu quero te agradecer muito mais uma vez. Acho que para todos nós vai ficar, e para quem vai nos assistir hoje à tarde, é um grande começo. Muito obrigada. Eu que agradeço e fico realmente grata também, interessada em outros momentos que for possível para mim e que for possível também um entendimento, né? Que eu possa pensar a literatura através da linguística, pensar a linguística através da literatura. Eu gostaria imensamente de ser convidada novamente. Com certeza faremos isso. Muito obrigada.